Well, baby, I'm easy, I'm easy, I'm easy, I'm an easy man. Well, baby, I'm easy, I'm easy, I'm easy, I'm an easy man. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Olá, estamos começando mais um programa com chuva, com frio, na fazenda, numa casinha de sapê. Um abraço pro Cascavel, que o programa dele, o meu é coladinho do dele, como ele falou. Já é o seguinte, ó. Nós, seres humanos, temos muitas qualidades e muitos defeitos. Entre os nossos defeitos é aquela coisa de não admitir os nossos erros e nunca acharmos que estamos errados nas nossas opiniões ou mesmo nas nossas colocações. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda e a gente quer ajudá-las, mas elas não querem serem ajudadas. E aí o que acontece? Cada um fica à mercê da sua sorte. E quando fica à mercê da sua sorte, nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse. Mas sendo assim, e cada um buscando o que é melhor para si, é que nós temos que entender que a vida oferece oportunidades, mas oferece também armadilhas. Ou seja, talvez não sejam nem armadilhas, sejam apenas desvios do objetivo principal. Mas se a gente pegar esses desvios do objetivo principal, nós nunca chegaremos a ele. Porque a cada desvio teremos uma surpresa. E muitas vezes esses desvios são maravilhosos. E aí a gente não volta mais, porque o caminho do objetivo ele é árduo, cansativo, difícil. Mas o caminho dos desvios é sempre cheio de flores, cheio de momentos mágicos que a gente se encanta e não quer mais voltar. Portanto, cuidado com o que o destino pode, as peças que o destino pode lhe pregar. Porque muitas vezes nós sabemos que nem tudo que reluz é ouro. O ouro, sim, está aqui nesse programa, começa agora. Não desliga, não muda de canal, porque o melhor está aqui. E o outro melhor só vem às 3 horas, que é o jogo. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta e vamos falar de um assunto que para muitos ainda é tabu, ou para muitos ainda preferem não conversar, não saber, para não ter que falar desse assunto. Porque alguns assuntos, gravidez na adolescência, drogas, homossexualismo e tal, são assuntos que as pessoas, às vezes, em determinadas famílias ou em determinados setores, segmentos da sociedade, preferem não comentar, fazer de conta que ele não existe, para não ter que entrar em alguns assuntos assim. Mas dia 28 é comemorado, então, o Dia Internacional do Orgulho Gay, que começou com um movimento em Nova York e tal, mas a gente vai falar agora com duas pessoas que estão dentro desse movimento, estão trabalhando para esse movimento e trabalham e que, obviamente, são duas gerações e que todos nós fazemos parte desse contexto e até porque, antes de começar com eles, se não fosse, se esse movimento não tivesse tão grande, São Paulo não reuniria 4 milhões de pessoas na parada gay. Então, por aí a gente vê que pode estar escondido em algumas classes, mas ele é predominante em muitas outras. Ulisses, meu querido. Ulisses é difícil de apresentar, carnavalesco, é estilista, é uma pessoa maravilhosa, eu amo de paixão e é vice-presidente da ONG Renascer. O que mais você quer? Tá bom assim? Ah, sim, tá bom. É sempre um prazer estar de volta junto com você e agora você nessa nova fase também. É legal estar participando disso. Obrigado, querido. E o Guilherme Portela, que é coordenador de assuntos sociais, e ele faz parte do DCE, e o Guilherme é dessa nova geração, como disse o Uli, que continua mantendo esse movimento, ou melhor, ou trabalhando para que esse movimento não morra, e faz pedagogia no EPG. Tudo bem, meu querido? Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, Léo. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Vila Velha. Agradeço o convite e parabenizo vocês, né, por trazerem essa pauta ao programa, que é muito importante. E eu parabenizo você pelo discurso que você fez lá no dia lá, que aquele louco lá falou do Pablo Vittar, nem vou pronunciar o nome dele para não dar ibope, entendeu? Sim, claro. Porque é um mero ignorante qualquer que não merece nem ser citado. E que você falou muito bem lá, e eu queria até não sabia que era você, prazer em saber que foi você que fez aquele discurso lindo, que você escreveu, você falou que você escreveu. Isso, Então tu tem que largar de pedagogia, tem que fazer jornalismo, né, Uri? Mas se é para morrer pobre, não é fazer, porque jornalista morre pobre.
Com raras exceções de nós que somos milionários, né? Não, mas na educação também não se há nem investimento na carreira do professor, né? Mas a educação também pode ser um instrumento de revolução, tanto quanto os jornalistas conscientes. Justamente, Com os certeza. conscientes, muito bem. Sim. Então, Uli, conte você, já que você está assim, para nós falarmos com o Guilherme Pós, como é que está esse movimento? Como é que, assim, hoje, o preconceito eu acho que é uma coisa que existe contra mulheres, negros, homossexuais e bis, e etc, vai existir daqui a 100 anos, porque, veja bem, há quanto tempo foi abolida a escravidão e ainda existe. E ainda existe o Nos racismo, Estados né? Unidos, assim, até mais confrontando o problema das pessoas negras com os brancos, há um confronto maior até de morte e tudo. Então, daqui a 100 anos ainda vai existir. Mas talvez com algumas conquistas, não é? Eu vejo assim, que nesses meus 20 anos de militância, muita coisa mudou. A gente agora tem inúmeras leis, tem leis federais, nós temos algumas leis municipais. Então, assim, isso é um avanço. Há 20 anos atrás, se a gente falasse de questões como o casamento de pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção, né, todas essas conquistas que vieram nesses últimos 20 anos, seria um absurdo. Hoje elas são conquistas que estão aí estabelecidas. O próprio nome social, Né? também, né? O nome social agora, que em breve vai estar sendo estabelecido, que é o direito das pessoas trans mudarem os seus documentos apenas usando o cartório, mas isso ainda precisa de uma regulamentação. A nossa advogada pode estar explicando um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente vê uma série de avanços. Hoje em dia, o preconceito é menor, a gente vê em todas as classes sociais, profissionais, em todos os segmentos, a gente vê gays assumidos atuando, que era uma coisa que na nossa, lá atrás, há 20 anos atrás, a pessoa era obrigada a ficar dentro do armário, né? Hoje em dia a gente vê uma situação diferente, mas ainda existe muito preconceito e ainda existe uma questão assim muito grande da violência. Ainda existe uma questão no nosso país que não que ultrapassa a questão do preconceito, é a questão da violência. Né? Normalmente... Falando em violência, eu te cortando, no domingo aconteceu um acidente, né, com aquela menina, né, eu não me lembro o nome social dela, que morreu. Gabriela. Que morreu atropelada, né? Na realidade, assim, o crime ainda está sendo investigado. Existem muitas coisas obscuras ainda sobre isso que aconteceu. A gente está atento para que as autoridades policiais façam e sigam numa boa investigação, porque, na realidade, quem cometeu esse crime tem que ser responsabilizado, né? Então, assim, e normalmente... A brutalidade que fizeram com ela, né? E normalmente, assim, não é uma simples violência, é uma violência bem mais... não é só uma agressão, os crimes são sempre muito violentos, né? Muito violentos, existe uma questão de ódio em cima dos LGBTs. Mas eu acho, sim, que a pessoa... ela só agride e faz essa violência porque ela quer quebrar o espelho que ela se vê refletido, não é? Então ela se vê naquela imagem do travesti, do gay e tal, e não se assume, e dela quer matar, quer quebrar aquele espelho para não se ver, não é? É porque essa imagem também agride, às vezes, tudo que a pessoa Justamente. criou dentro do inconsciente dela, né? É uma maneira da pessoa se proteger também, ou proteger os conceitos antigos que ela ainda acredita. Então, assim, a gente vê, existe um andar, um caminho, né? A gente teve várias conquistas, mas agora, nesse futuro cenário político que está aí, assim, entrando e se encaminhando, a gente fica com receio. De se votarem naquela pessoa completamente desequilibrada. Completamente doida, que a gente não sabe o que pode fazer. Eu acho né? que será uma Venezuela se essa pessoa ganhar, porque mas tal será que o brasileiro que passou por tanto sofrimento ainda pense nisso, né? A gente se assusta, porque a gente vê, assim, nós tivemos várias conquistas sociais, o movimento LGBT, e especialmente aqui em Ponta Grossa, o Grupo Renascer. Mas a gente fica com esse receio, porque, de repente, tudo isso pode vir atrás, pode ser desfeito através de uma simples canetada de um presidente. Então, isso é bem assustador, né? E você, Guilherme, assim, na UEPG?
como é que é o dia da UEPG em relação a esse assunto? Há debates, há conversas, as pessoas preferem não falar nada, você age sozinho, você enfrenta batalhas, é mais fácil, como é que é? Então, é muito válido lembrar, né, Léo, que o movimento LGBT, na atualidade, nos tempos de hoje, ele está se estruturando e entrando em muitas organizações, né? Não no sentido de talvez um movimento singular de uma organização como a ONG Renascer, que tem um trabalho muito importante na cidade. Então, o movimento LGBT, hoje ele tem algumas pautas muito importantes e necessárias que vão muito além de uma questão de saúde, como era talvez as pautas de um movimento anterior, né? Da questão das DSTs, da AIDS, como ficou inclusive esse estereótipo, né, que era uma doença de gay. Então, hoje, o movimento LGBT, até dentro da universidade, das nossas escolas, dentro desses espaços, eles se estruturam e se estabelecem a partir de um princípio de buscar o empoderamento e a ocupação desses espaços. Então, dentro da universidade, nós estávamos 5 anos sem gestão do DCE. O DCE é o Diretório Central de Estudantes, né, da nossa UEPG. E eu faço parte da nova gestão que se chama Desatando Nós. E a gestão Desatando Nós tem um ideal da diversidade, né, do feminismo, do empoderamento das mulheres, dos negros, dos nossos acadêmicos indígenas, da diversidade mesmo, né, da diferença. E nesse sentido a gente realizou muitos eventos na cidade com o nosso ideal de que a universidade ela tem que transpassar os seus muros, ela tem que ir para a sociedade, especialmente para uma sociedade periférica. E aí nesse sentido a gente realizou eventos como debates, discussões, aulas públicas e eventos que transpassaram a universidade, como foi o caso que você citou da Câmara, né? Quando a gente teve aquela vergonha a nível nacional, né, da cantora Pablo Vittar. Então, nesse sentido, o DCE, essa entidade histórica das nossas universidades do país como um todo, tem essa missão, enquanto uma gestão consciente, de levar esse debate também para toda a comunidade pontagrossense, né? Então, com certeza... Porque, mas só te cortando, aquele movimento da Câmara em relação a Pablo Vittar foi um movimento bonito, porque foi um movimento tranquilo, ordeiro, onde ninguém teve crise nem nada, e assim, foi uma coação diplomática, mais ou menos assim, né? Sim. A pessoa que fez aquela besteira se sentiu... sim, né? Claro. E a gente tem que entender, né, Léo, que falar sobre política e fazer política não é tão somente querer ser vereador ou querer ser prefeito. Certo. Né? Fazer isso é um ato revolucionário. Então, eu tenho um lema, né, para a minha vida, que o meu amor é político. E, nesse sentido, a gente tem que ter responsabilidade para se organizar politicamente com os nossos movimentos, na universidade. Eu agora também sou representante discente do setor de ciências humanas. Então, eu, enquanto LGBT, ocupar esse espaço advém de muitas lutas que talvez o ULI participou. Que hoje, para mim, usar saia na cidade é um ato revolucionário. Mas eu sei que se hoje eu, talvez, por muitos outros contextos que eu vivo, não sou morto por sair de saia, é porque existiram muitos ULIs, é porque existiram muitas ONGs Renascer por todo o país. Que, mesmo que aos poucos, né, porque a gente está falando de uma transformação cultural, conseguiram transformar um pouco da consciência da nossa sociedade, né, do respeito à diferença, porque a gente tem que tomar um cuidado para a gente não cair nesse discurso assim quase que pós-moderno de que somos todos iguais. Na verdade, muito pelo contrário, nós somos todos diferentes. Todos diferentes. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Com certeza. E o problema é que a gente não discute as nossas diferenças. E quando a gente discutir, aí sim a gente vai conseguir transformar efetivamente. Mas tem gente que não discute, aquilo que eu falei no começo, não sim, tem? claro. Que prefere achar que esse assunto não existe. Claro. Não é assim? Sim. É a famosa peneira furada, Justamente. né? Se enfia Mas uma assim, em peneira. termos de EPG, há esses grupos assim que preferem não comentar? Por exemplo, eu sei de alguns cursos que são mais machistas, alguns cursos são mais feministas. Então, esses cursos mais machistas, que não veio o caso de citar, eles preferem não comentar ou eles já comentam lá no EPG? Olha, Léo, sabe que assim, o movimento LGBT dentro da universidade ele tem se estruturado e ficado cada vez mais forte. E ao mesmo tempo em que um movimento pela diversidade LGBT de mulheres, etc., fica forte, por um outro lado, dentro desse paradoxo, o movimento conservador ele também se estrutura também novamente muito forte. Mas assim, na universidade, como a gente toma partido da situação e fala, e a gente construiu um empoderamento das pessoas LGBT, digamos que essas falas cada vez mais estão indo
estão ficando de fora desse contexto de visibilidade, sabe? Mas isso se dá no sentido de que nós fazemos política com responsabilidade e que nós temos empoderamento para falar com essas pessoas, né? E num sentido assim, de não jogar na cara, de falar com ódio, mas num sentido assim, de que essa pessoa ela foi construída socialmente. E a construção dela se deu na heteronormatividade, se deu no racismo, se deu na xenofobia, e se foi construído, também pode ser desconstruído. Então, Claro, assim, claro. não digo para você que, enquanto movimento organizado, DCE ou o próprio GUD, que eu faço parte, sou vice-presidente, que é o Grupo Universitário de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Mas esse grupo foi fundado recentemente na Não, RPG? esse grupo Ou ele já foi existia? fundado pela Alicia, que Alicia foi a nossa Krieger. primeira sei, transformada sei. pela UEPG. E aí esse grupo, ele teve um período difícil, né? Depois que ela saiu, ele acabou sendo estruturado, mas agora a gente reergueu ele, e inclusive amanhã, né, que é o dia 28, que é o dia do orgulho LGBT, a gente vai estar novamente, mais um ano, colocando a bandeira colorida, a bandeira do arco-íris, que representa o movimento LGBT e toda essa diversidade, lá na nossa UEPG Central, tanto quanto foi no passado. Aí, nesse sentido, até você fez eu lembrar que ano passado a gente realmente escutou algumas coisas, principalmente na internet, né, que hoje é um meio de comunicação das pessoas muito fácil e de troca, né, do quanto a gente teve essa onda conservadora quando a gente simplesmente colocou uma bandeira na UEPG que representa a diversidade. Houve demais, demais. O pessoal comentando assim que essa bandeira era partidária, sabe, sem senso nenhum, sem conhecimento nenhum. O que é muito preocupante. Mas, por um outro lado, assim, essa força que a gente tem, inclusive de juventude, de transformar agora, faz com que a gente não ligue tanto, não dê tanta atenção para essas coisas, sabe? Tem que deixar passar. Sim. Bom, eu queria que vocês ficassem aí, a Andrea não quer, mas eu quero que vocês fiquem, sabe por quê? Porque eu vou derrubar ela agora. Para a gente trazer a Solange para discutir junto. Então tá, viu como é que é? Eu no ar, ela não tem como me retocar. É ou não é? 2 minutos e a gente volta! Well, I just can't help myself. I am yours to have. E continuando a nossa conversa a respeito do Dia do Orgulho Gay, nós vamos agora aumentar esse nosso bloco de conversa com a Solange Schmidt, que é psicóloga. Tudo bem, minha linda? Fale pertinho aí. Tudo certo? Tudo bem, Léo? Boa tarde. Prazer em tê-la aqui. Já vamos ver como é que, psicologicamente, como é que funciona tudo isso. E a Beatriz Siriaco, isso? Siriaco mesmo. Francisco, que é advogada da ONG. Isso, Beatriz? Isso mesmo. É um Você prazer pega- estar aqui com vocês. Prazer Obrigada pelo convite. prazer é nosso em tê-los aqui. Beatriz, quero começar então com Beatriz, você pega muitos casos, que nem a gente havia comentado, você estava assistindo lá na frente, né? A questão daquela morte da menina que teve no domingo, ou no sábado para domingo, né? Há muitos Sábado, casos da assim. Gabi, né? Então, diretamente a mim, assim, nunca veio um caso especificamente, assim, com tanta violência que eu tivesse que tratar. Mas nós não deixamos de estar envolvidos com a questão, até porque ela era uma frequentadora da ONG, né? Eu a conheci pessoalmente, foi um choque para todos nós a morte dela, brutalmente como foi, né? Mas não chegamos assim a tratar do assunto diretamente, né? O que nós tentamos fazer, na verdade, é divulgar essas coisas, né? Esses crimes bárbaros que têm acontecido, porque infelizmente, claro que não é uma novidade, quase que para ninguém, principalmente para as pessoas mais informadas, que o Brasil é o que mais mata a população LGBT. Infelizmente, a cada 48 horas nós temos uma trans assassinada. É mesmo, é? Nossa, que horrível isso, não sabia. Então, isso é uma estatística do ANTRA, né? A gente estão sempre renovando essas estatísticas, essas informações, e assim, realmente é muito triste. Né? E a morte dessa menina, assim, nos traumatizou bastante. Ela era Pelo novinha, contrário. né? Ela tinha 18 anos, se não me 18 engano, anos, né? 18 anos. E aproveitando até a oportunidade, né, que você está nos dando hoje, eu gostaria até de fazer uma colocação no sentido que acontece com as emissoras, né, de televisão, de rádio e jornal, na informação à morte das transexuais, das travestis. Porque é impressionante a falta de sensibilidade que acontece na hora dessa informação. Aonde eles não... Vamos trocar aqui, bonita. Vamos trocar.
onde eles simplesmente não respeitam o nome social das É tradições verdade mesmo. sexuais. Inclusive saiu no jornal, saiu em tudo como o nome dele mesmo, né? Que era. Mas daí o quê? Porque no domingo, quando eu fiz a feijoada, eu fiz uma feijoada domingo lá para as escolas de samba lá em casa, e tava a Lohane e a Sayuri, que eram amigas dela. Sim, E daí até elas comentaram que não havia sido respeitado o nome dela social, mas me parece que ela não havia trocado ainda, é isso ou não? Então, essa é uma questão assim, né? Como é muito burocrático a mudança do nome, né, a retificação do nome, né, do uso do nome social judicialmente, mas existem portarias e decretos que regulamentam o uso e o respeito ao nome social. E Né? não usam, Mas né? a sociedade, de uma maneira geral, tende a fechar os olhos para isso. Eu vi que foi o comentário lá no almoço, inclusive, essa falta de respeito mesmo que você está falando, que as pessoas, até outras pessoas que estavam em volta, ficaram até meio chocadas, assim, de não ter sido respeitada o nome dela quando ela colocaram ali a morte. Então, quando as meninas nos procuram os nossos serviços na ONG, né, o maior orgulho delas é poder usar o nome social. Então, por que não pode ser respeitado? Por que na hora do momento da morte tem que se referir, se reportar ao nome de registro? Mas você sabe, ó, Beatriz, pegando... passam lutando ó, pra eu vou fazer uma comparação bem até meio chula, mas assim, por exemplo, eu sei de casas noturnas e bares que tem em Ponta Grossa que não deixam as meninas irem no banheiro feminino. Não, isso Isso eu acho o fim do mundo. é o fim do Como é que mundo. pode uma casa não deixar a menina ir no banheiro feminino? Sim, mas são as Então você vê, dificuldades. se uma coisa dessa, para chegar no nome e não ser respeitado o nome, quer dizer, né? Porque eu acho que até a maior, como é que eu posso dizer? Violência. Violência é a pessoa não deixar ir no banheiro, não é? Porque daí como é que vai ser? Entende? Quer dizer, não tem banheiro daí, porque não pode ir no outro, sim. não é? Mas, Léo, a violência começa em casa. A violência começa dentro da família, infelizmente. Para a população LGBT, começa dentro de casa. Eu tenho certeza que a Solange, como psicóloga, pode explicar melhor essa situação. Ela tem, né, mais propriedade para isso. Mas como a gente na ONG, mesmo sendo advogado, acaba sendo um pouco psicólogo, aí um pouco de tudo, então nós ouvimos muito a história de vida, né, das pessoas. Assim, e é lamentável que começa dentro de casa. O desrespeito começa dentro de casa. Porque na verdade, né, Solange, acaba que a pessoa acaba saindo ou sendo... Passa para ela, Beatriz. Ou sendo tocada de casa, na maioria das vezes, né? Ou pelo menos no início, até depois ter aceitação. Isso mesmo. Então, tem muitos casos em que a gente acompanha na ONG, em que eles precisam sair de casa, né, são expulsos, não têm onde ficar, e aí acaba acontecendo várias situações, né, até chegar lá. Inclusive violência por parte da família, violência física, né? Mas, sim, dentro da família, existe uma dificuldade muito grande, como a Bia estava falando, principalmente na família, em tratar a pessoa pelo nome social. Então, justamente por serem acostumados a, desde criança, tratar com aquele nome, a maior dificuldade é dentro da família, aos pais se adaptarem. Sábado foi um menino lá que é irmão de uma travesti. Daí ele falou, sou irmão da fulano. E eu falei, não conheço. Daí o Marquinho, o fotógrafo, me mostrou a foto. Ó, é essa aqui. Daí ele falou, nossa, fulano, vou falar o nome aqui agora porque eu não pedi autorização para falar. Aí ele falou, mas é meu irmão. Eu falei, tua irmã? E ele falou, eu tenho uma dificuldade lá em casa. A família dele aceitou. Ela vai lá como menina e tal. Mas ele chamou ela de menino ainda, porque eles não conseguem, assim, não sei se por ter crescido, Isso mesmo, sei lá o que acontece. Porque eles aceitam a orientação, né, sexual. Mas chamam o nome de menino ainda. Isso, mas ainda tratam com o nome de registro, né? Não conseguem desapegar disso. Mas será que isso não... Eu acho que isso até, em alguns casos, por exemplo, no caso desses que eu conheço, não é por maldade do pai e da mãe, porque eles aceitam de boa. Só que eu acho que, sabe o que é? É o costume, porque eu não sei quanto tempo que depois que... Mas devia ser uns 15, 16 anos que essa pessoa resolveu sair de casa e se transformar. Sim. Então, talvez esse tempo... É mais difícil, eu acho, que de mudar. Sim, para a família é mais difícil se adaptar. Então, por isso que a gente sempre pede, né? Porque como a gente faz o trabalho com a família e com o indivíduo, então a gente sempre pede paciência das duas partes, né? Também até a adaptação, porque no caso da família, isso é delicado, porque os pais, a gente consegue entender também a posição dos pais, né?
que tem toda uma idealização a respeito do filho, porque criaram uma menina ou um menino e eles escolheram, né, simplesmente trocar, né? Não só a orientação sexual, mas a identidade de gênero, assumir a sua identidade de gênero. Então, para os pais também não é uma situação tão fácil de aceitar. Então, é esse o trabalho que é feito, né? Eu acho que há orientação. algumas novelas que já começaram a colocar esses fatores assim de casamentos gays, até essa última, acho que da menina, que era menino, né? Uma coisa assim, também, daquele casal que adotou uma criança. Acho que também abriu um pouco, não abriu? Isso. Isso abre a possibilidade de discussão, né? Então, isso é mais falado. Nem sempre é positivo, né? Mas dá oportunidade, sim, para se discutir. Mas mesmo quando não é positivo, é bom, não é? Sim, porque abre espaço para discussão. Isso. Exatamente. Então, as pessoas... É a visibilidade, né, que tem. Então, porque é uma realidade. Se as pessoas falam, se elas não falam, isso existe de qualquer maneira. Então, é melhor que seja discutido e falado mesmo sobre a saúde mental, né, dos trans, da população LGBT em geral. Agora, nesse contexto, o Uli, assim, e o Guilherme, nessa trajetória, desde daquela luta antes e de agora com o Guilherme, existem algumas coisas que avançaram, fora esse aspecto que a gente falou do nome social, da adoção e da aceitação até de algumas famílias, ou ainda existem essas barreiras que a gente não rompe tão fácil? Eu acho que ainda vai precisar de muito tempo, como você estava citando alguns exemplos no começo do programa. Eu acho que precisa de um tempo muito grande para que as pessoas aceitem isso como natural, né? Porque é um processo natural, não é um processo fácil essa questão da aceitação, mas eu vejo assim, que o preconceito que existia com os gays antigamente era muito maior, né? Hoje a gente vê uma participação dos gays em todos os setores. Eu acho que isso ajudou a diminuir o preconceito. Você vê, antigamente, tinha as profissões específicas em que os gays eram aceitos, né? Então, assim, hoje a gente vê isso de uma maneira diferente. Os gays estão em todas as profissões. Eu lembro que, no começo da minha militância, a gente fazia reuniões, eu ia em reuniões em Curitiba e tinha só 2 pessoas com formação superior. Era eu e o Tony Reis. O resto das pessoas que estavam, ninguém tinha formação superior. Eu fui num outro evento para jovens há algum tempo atrás e a grande maioria ou tinha formação superior ou estava na universidade. Então, isso é um avanço, né? É um avanço. Algumas questões, assim, infelizmente, as pessoas trans e as travestis ainda sofrem uma violência muito grande. Principalmente na questão escolar. Na escola, na família, a gente vê algumas religiões que incentivam que os pais coloquem essa pessoa para fora de casa. Então, você está empurrando uma pessoa para uma situação de marginalidade. E você está expondo essa pessoa, né? Então, você veja, isso é a visão de alguns religiosos. Eles incentivam para que os pais coloquem esses filhos na rua. Então, você jogar... eu não sei até que ponto vale a pena você frequentar uma religião que diz para você jogar o teu filho na marginalidade, né? Então, a gente ainda vê alguns casos assim, que são coisas assustadoras. Às vezes eu acho que eu estou vivendo na Idade Média ainda. Mas você sabe, eu vou te contar uma coisa que não tem a ver, mas o preconceito nas religiões, ele vai além do preconceito do homossexual. Tem um casal que vai lá na Queen, ele vai todo sábado lá na Queen. Desde que eu abri, eles vão todos sábados. E aí, quando o fotógrafo ia bater foto deles, eles não queriam. Daí um dia eles falaram pra mim, Léo, peço pro fotógrafo bater foto nossa. Eu achei que eles eram amantes, entendeu? Que não podia aparecer. Olha que mente podre a minha, né? Eu já pensei, ele é amante dela. Ó, é amante, não quer... Eu falei, tudo bem. Daí ele falou assim, fale pra ele por quê. E eu já ia me antecipar e dizer, não, tudo bem, não tem problema, vocês são amantes, tá de boa. Ai, que burro eu. Aí eles são evangélicos. E eles não podem aparecer na foto porque eu não sei de que igreja que eles são nem nada... A família e os pastores iam excomungar eles, iam tirar eles da igreja por tê-los visto na balada. E eles são tão bonitinhos, eles vão lá, eles chegam cedo, eles ficam lá no canto, eles dançam a noite inteira, só coca, sabe? Eu até perguntei se tinha alguma coisa naquela coca, não é possível, eles tomarem só coca e ficarem loucos daquele jeito. E daí eles falaram que não. Então você vê, eles têm que ir escondido.
E não é questão de homossexualismo, eles têm que ir escondidos, porque a religião... eu falei, mas não é mais fácil vocês largarem essa religião? Até um dia depois falei, conversando com eles, eles falaram, até seria, Léo, mas é que a nossa família toda enraizada nessa religião e tudo... E aí eu preferia não saber, porque eu, como tenho a língua comprida, a cabeça de detonar essa religião, eu prefiro nem saber qual que é a igreja dele, sabe? Mas assim, você vê que... Então vai muito além do próprio, que você estava falando da religião, né? Só que citar esse caso. Você veja... Porque eles também é ruim, né? Porque pensa, eles estão se escondendo. E na realidade, as religiões, algumas religiões, né, com esse objetivo de amarrar as pessoas, ao invés de entender que na realidade, o direito principal é a liberdade. Eu acho que o Papa Francisco fez uma revolução nesse sentido, né? Eu acho que ele iniciou uma revolução. Que antes os outros papas camuflavam a questão do adultério, a questão do divórcio, a questão do homossexualismo, a questão da aceitação pela religião. Ele deu uma... porque também a igreja ela não pode ficar tão afastada da realidade da sociedade. Sim. Existe toda a hierarquia da igreja que funciona quase como uma monarquia, né? Uma monarquia absolutista, mas existe a questão da comunidade. A comunidade evoluiu. O discurso da igreja não pode ser tão diferente da realidade da comunidade, né? Justamente. Porque uma coisa é você viver dentro de um seminário ou dentro, né, da estrutura que existe dentro da igreja. Outra coisa é você viver nesse mundo aqui fora, real, e ter que enfrentar várias situações diferentes, né? Mas assim, eu acho que dessa conquista, que nem o Guilherme tinha falado, que agora, por mais que ainda existam esses grupos que se empoderam, tanto o tradicional como aquele grupo mais machista que você falou, que, né, você também se empodera. Você, que eu digo, o grupo se empodera também. Mas chegou a ter confrontos, pelo menos de ideias, ou não? Tem isso lá no EPG? Eu acho que a gente tomou tanto partido, né, das nossas vidas, dos nossos corpos, dos nossos ideais, Léo, que esse tipo de situação, digamos assim, no sentido de uma visibilidade grande, ela não aconteceu. A gente tem discussões no sentido de disputa dos espaços de poder de representação estudantil dentro da universidade, né? Falando do movimento Cargos, LGBT. então, você fala. Isso. E aí a gente tem essas discussões em que, para a gente, enquanto uma chapa, enquanto pessoas conscientes, trazer esses debates, ter uma chapa com maioria de mulheres, com pessoas negras, com acadêmicos indígenas, para nós isso é muito importante. Então, assim, não há esse embate de ideias, porque também, assim, hoje, dentro até mesmo do campo jurídico, as pessoas elas acabaram conhecendo esse campo e, por consequência, elas tomam um mínimo cuidado do que vão falar, porque elas estão na universidade. Certo. E, nesse sentido, atinge o nome da universidade, atinge o nome delas. E, assim, estar na universidade, mesmo que, infelizmente, ainda não é para todos, né? Porque a gente tem um vestibular, um processo que é difícil, que é segregador. E é muito pouca vaga para muito pouco Isso, e as pessoas que entram, elas já têm essa consciência, digamos assim, até mesmo das questões jurídicas, né? Então, elas têm um receio do que falam. Agora, nos bastidores, isso com certeza há essa articulação, né, do conservadorismo, com certeza. Mas aí isso se chama, essa camuflada, não é? Ela é meio perigosa também, Demais. não é? Porque quando você conhece teu inimigo, você sabe como é que você luta com ele. Sim. Agora, quando ele está escondido, você nunca sabe que arma você vai usar, por mais que sejam armas, eu não digo armas de armas, né? Armas políticas, estratégia até de vencer algumas batalhas, não é? Não é assim? Com certeza, Léo. E aí, nesse sentido, qual é o posicionamento que o movimento LGBT na cidade e eu, enquanto militante LGBT, eu busco? Primeiro, 2 caminhos. Primeiro, é uma luta jurídica, né, de assegurar os nossos corpos e as nossas vidas dentro de um direito documentado, regularizado. E a outra, que para mim é muito importante, que é de levar essa discussão e legitimar os documentos oficiais da educação que nos permitem, né, que quando o professor fala de sexualidade, de gênero, de educação sexual ou de raça e etnia numa escola, não é uma opinião dele, né? Além de ser estudos científicos, análises científicas, é também assegurado nos documentos oficiais da educação. Então, para mim, enquanto militante LGBT, é muito importante esse trabalho de base que eu tenho de ir nas escolas, de falar sobre gênero, sobre sexualidade, porque é muito mais... Mas você vai porque quer ou você vai porque alguém te pede para ir? Sempre é convite. Sempre é convite. Mas, assim, dos diretores, assim, dos professores, sabe? E que fazem uma semana que dentro da idade escola. de alunos, mais ou menos? Depende, Léo. Eu já dei palestras,
Eu já fiz eventos desde a universidade até para a 5ª série. Então, isso Porque é muito alguns importante. acham, voltando em outro assunto, aquele próprio vereador que fez aquele negócio do Pablo Vittar, tem outros que acham que ao você estar indo para alunos de 5ª série, você está com a intenção de induzi-los a seguir essa orientação. Sim. E aí, esse ideal, né, que eles têm conservador se chama ideologia de gênero, o que é muito refutável, né, Léo? Porque quando a gente vai na escola falar sobre isso, a gente não quer nunca, em momento algum, transformar meninos em meninas, meninos em meninas. Exatamente, e nem vai. É muito mais no sentido de dar liberdade. Não, ela tá meio louca, ela tava querendo cortar a frente aqui para chamar a atenção. Mas, sabe, eu gostaria de pegar uma pontinha da tua conversa, se você me permitir. Claro. Nessa questão de a sociedade pensar em que a população LGBT pode influenciar, Justamente, né, isso eu ia falar isso mesmo. A orientação sexual, né, das crianças, dos adolescentes, assim, o que é totalmente infundado. As pessoas que me procuram, quando eu vou fazer um processo de retificação, então é claro que eu vou numa busca, né, da raiz, de quando você se identificou, quando começou. Ai, olha, doutora, eu tinha 7 anos, eu tinha 5 anos. Então, o que a sociedade não entende é uma coisa. A pessoa nasce como ela nasce. Ela não se transforma, ninguém tem o poder de transformar ela. Sendo homem numa mulher, ou ela sendo homem, né, uma mulher num homem. Não. Né? Não. É isso que a sociedade precisa porque entender as como pessoas dizem assim, ele é assim porque ele foi criado que só tinha irmã. Foi criado com a tia. Ele não foi Não é criado, ele simplesmente nasceu para ser exatamente como ele é. E é uma pessoa normal, gente, pelo amor de Deus. O LGBT é uma pessoa normal, ele não é anormal. Entrando nisso, né, existe a idealização dos pais, né, que eles acreditam. O menino nasceu menina e o menino nasceu menino. Então, isso não é passível de mudança, né? Então, essa é a dificuldade da aceitação, de entender que o filho nem sempre ele vai ser aquilo que foi idealizado. Então, esse é o trabalho também da psicologia com as famílias, em desconstruir e você amar o teu filho pelo que ele é, e não pelo que você imaginou que ele seria. Queridos, eu queria ficar com vocês até as 5 da tarde aqui hoje, que eu adoro fazer esse tipo de declaração. Mas, como temos uma seleção que vai derrubar nosso Ibope, que eles vão ganhar mais Ibope que a gente, não dá para lutar contra eles. Então, eu só queria agradecer meus queridos Willy e Guilherme, Beatriz, Solange, muito obrigado por vocês terem vindo. E quando vocês quiserem, o programa está à disposição. Vocês só ligam para a Andrea, independente de qualquer assunto que vocês tenham, até essa questão da violência mesmo, certo? Para a gente ir debatendo isso, as tuas ideias lá no IPG. O Willy como sempre, está diante dos movimentos. E a Solange, o que vocês quiserem. Né? Obrigada. Você venha propor uma pauta, vai conversar com o Willy futuramente na questão da retificação. Que agora isso mesmo. Isso mesmo. Explicar o passo a passo, né? do STF da DIA agora 4275, né, que tirou então o processo judicial. Não, agora não posso falar, não falei mais nada, se fala. A gente vai combinar. Eu já chamo a matéria aqui, Júnior. Então é o seguinte, gente, a gente vai. Nós estamos parando 7 minutinhos antes, porque tem uma matéria de 7 minutos que a Andrea fez da feijoada lá domingo das escolas de samba lá em casa. E a gente vai passar, porque senão daqui a pouco já vence essa feijoada, já azedo esse feijão e já não dá mais nada. Obrigado, querido. Mas a gente volta. A gente volta. Tchau. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Domingo lindo aqui na Chácara Momentos, mais uma feijoada do Léo, uma só por ano, tava pouco, né? Agora todos os motivos são ótimos motivos para receber os amigos e a imprensa. E nesse dia mais lindo, mais agradável, a gente vai levar muitas novidades para você. Então, para quem acompanha o programa Léo Passetti, a programação da TV Vila Velha, não sai daí não. Tem entrevista, tem bate-papo, tem gente bonita. Esse domingão lindo vai se estender até a tua casa. Fui ao deserto encontrar meu tambor, pra ela conhecer meu Xangô. De repente a miragem aparece na praça, o Senhor contando histórias de amor. Eu fui pra lá de mata, minha sonora. Imagine um domingo lindo
Pense aqui na Chácara Momento, pessoas do bem e uma pessoa mais especial ainda pra gente, Márcio Paulic, que é nosso amigo, nosso parceiro. Não teria como a gente fazer um domingo especial na Chácara do Léo sem a sua presença, querido, tudo bem? Tudo bem, um grande abraço a todos os amigos da TV Vila Velha, Léo Passetti, a todos vocês. Parabéns mais uma vez por esse grande evento que nós estivemos juntos aí. Fiz esse pedido para o Léo. Léo, temos que fazer um evento para as escolas de samba, justamente porque a gente já tem um trabalho, um histórico, um carinho especial por todas as escolas, não apenas pela festa que fazem, mas também pelo trabalho social que poucos sabem, gente. O trabalho tão bonito que as escolas de samba, a Liga faz com as crianças, com os adolescentes, com as famílias mais carentes da cidade. Sabe, eu estava ouvindo a sua explanação no começo, na sua homenagem aqui, esse pessoal com aquele brilho no olho, em ver uma pessoa pública como você se importando com o dia a dia dessas pessoas que veem no carnaval um motivo de tanta felicidade. Como que é isso para você, essa citação, essa parceria? Eu não sei nem usar um termo correto. É o tempo que a gente tem já, desde o tempo da empresa, agora na política, e de cuidar daqueles que sempre estiveram do nosso lado. E essa turma toda aí, eu aprendi muito a gostar, aprendi muito a respeitar. Quero que cada vez mais a Liga se profissionalize. Estou à disposição também como deputado, através até do trabalho do programa Nota Paraná Solidária, que tem entidades que podem também contribuir. A Liga pode ser uma entidade, para não ficar dependendo de poder público toda hora, que às vezes demora para responder e quando dá um recurso parece até que está fazendo assim um favor. Na verdade, nós temos que ter planejamento e mostrar lá em fevereiro que nós temos condição sim de ter aqui em Ponta Grossa um carnaval cada vez mais bonito. E claro, atendendo a todo mundo. E aqui esse evento, a feijoada da Liga, a gente quer que se transforme, se torne tradicional todos os anos aqui na Chácara do Léo. Então, seu apoio com a parceria do Passetti vai ser um evento lindo, um marco no calendário pontagrossense. É verdade. Sol, caipirinha, cerveja, chopp, amigos e feijoada num domingo de Copa ainda que nós estamos, quer dizer, perfeito, né? E daqui a pouquinho, inclusive, já vou lá para o Operário também, que é mais outra paixão que a gente tem. É verdade. Eu vou contar um pouquinho pro pessoal de casa que esses dias atrás eu no WhatsApp com o Márcio. Márcio, vamos agendar a tua visita no Léo. E o Márcio, hoje eu tenho viagem, hoje eu tenho reunião. E eu não fiquei triste, gente. Porque ao contrário, se ele tivesse à disposição a todo momento para a TV, é porque ele não ia estar trabalhando. E isso não acontece com essa pessoa. Pense numa pessoa dedicada, com a agenda lotada, sempre pensando em trabalho e prol para o próximo. É verdade. O que eu falo, a política não é profissão, é uma missão. É uma forma que eu resolvi fazer para poder retribuir tudo aquilo que a sociedade já nos fez como família. Então a gente tem que ser prático, tem que ter resultado e para isso tem que estar perto das pessoas. E a gente viaja, eu tenho trabalhado em 120 cidades, nós estamos fazendo aí agora as reuniões de pré-campanha, né? Sou pré-candidato, né, a deputado federal, é uma missão, é um objetivo muito maior. Tenho certeza que nós vamos ajudar a aumentar essa representatividade e, como pré-candidato federal, poder continuar aqui com os nossos projetos, como o Nota Paraná, como o Instituto do Câncer, né, como também outras tantas. Inclusive, até agora a gente está lançando outros projetos com os colégios militares e também o nosso Hospital Geriátrico dos Campos Gerais. Verdade. Eu vou aproveitando as deixas aqui, que é tão gostoso quando a conversa flui. Vamos falar um pouquinho de família, que ele falou, olha, família, que capa mais perfeita, linda que foi a ponta de ponta a ponta. Vocês mostrando a família pontagrossense. Pra gente é um orgulho muito grande ver uma família como vocês representando a nossa cidade. É verdade, 40 anos. Tenho uma grande satisfação de pertencer a uma família empreendedora. Começou com meu pai, que veio da Araputi, seu sonho é ser auxiliar de escritório, e hoje tem uma empresa de varejo do estado do Paraná, e que está lá, minha irmã, meus irmãos, me deixando mais tranquilos para poder estar nessa questão pública. E tenho certeza que não é apenas os nossos quase 3 mil colaboradores, mas tudo que envolve a empresa, os seus desafios, as suas responsabilidades, e levar a bandeira, né, de Ponta Grossa para o Brasil inteiro. É isso que nos deixa muito satisfeitos. Márcio, posso exigir mais um pouquinho de você e pedir para você falar um pouquinho do Mundo Melhor, porque é minha paixão. Anos que eu acompanho com a TV, para a gente é um orgulho tão grande cada vez que tem um evento do Mundo Melhor, mas eu pego você numa entrevista, eu gosto de escutar mais um pouquinho. Legal, o Instituto está crescendo, minha mãe agora é presidente do Instituto, está presidente do Sorocitimismo também, está trazendo, né, um envolvimento maior, cada um tem, né, as suas características. O meu pai trouxe mais a parte da capacitação dos jovens de primeiro emprego, a minha mãe mais trabalhando com as meninas, muitas adolescentes grávidas que nós temos no Paraná inteiro, que é o Jovem Mãe MM.
Então nós estamos trabalhando muito forte com essa capacitação, com o envolvimento familiar e está crescendo cada vez mais com o envolvimento de empresas, estamos ajudando com suas receitas, o MM também como principal mantenedor, até a Justiça Federal nos ajudando, através do meu rendimento como deputado estadual também, todos os recursos, o salário do deputado vai tudo para o Instituto, justamente para a gente poder fazer ele crescer e capacitar os jovens, né? Principalmente no interior do estado, para que eles tenham lá sua oportunidade de trabalho. Muitas vezes vêm para os grandes centros e acaba piorando a situação, né? Tem que ficar próximo da família e é isso que a gente está fazendo com o Instituto. Bem, gente, eu queria continuar batendo papo, como diz o Pacete, pela tarde inteira, mas o Márcio tem mais compromissos e a gente só pode agradecer a sua presença aqui nesse evento tão lindo com a gente e dizer que você sempre é nosso amigo, nosso parceiro, bem-vindo, as portas da TV Vila Velha estão abertas para você. Muito obrigado, e Léo, companheiraço, muito obrigado por ter aceitado a gente fazer, né, esse evento aqui para a Liga. Você é um cara nota 10, a gente está sempre do teu lado e você está conosco também nesse grande projeto para fazer a cidade crescer cada vez mais. Valeu, parceiro, valeu, amigão, muito obrigado, parabéns pela tua audiência. Esse é o novo desafio agora na TV Vila Velha. Tamo junto. É isso aí, obrigada, Márcio. Não saiam daí, fiquem com a gente. Well, baby,